Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os répteis, né? Tá todo mundo conseguindo ver os slides? Sim. Sim. Então, nós falamos de aves, né? Falamos de contenção, e agora N2 eu deixei para falar para vocês sobre os répteis, que é um grupo que eu gosto bastante, é bem legal. Quando a gente vai ter a oportunidade de fazer as aulas práticas, né, todo esse conteúdo que a gente viu, ele não vai ser deixado para trás e parar só na teoria. Então, eu vou fazer o possível de, quando voltar às aulas presenciais, tentar repor aí, de alguma forma, todo esse material porque na prática mesmo que vocês vão pegar a mão, né, de mexer no bicho, ter contato com o animal, coletar material, coletar sangue, saber examinar. Então, assim, nós não podemos descartar a teoria, porque a teoria ela é fundamental, é importante que a gente leia e tenha essa noção, mas a prática, ela, infelizmente, está fazendo um pouquinho de falta, mas nós vamos correr atrás assim que voltar às aulas presenciais, nem que a gente não sabe se vai voltar esse semestre, né? Nós já estamos entrando na N2, N2 ela é mais rápida do que a N1, quando piscar, a gente já vai estar fazendo as provas, então provavelmente daqui mais uns 45 dias, 40 dias, já vamos estar fazendo as provas de N2, então não sei como que vai ficar esse lance de se vamos conseguir voltar ou não, né? Mas no pior das hipóteses, se a gente não conseguir voltar para presencial esse semestre, acredito que no semestre que vem vai voltar e a gente vai correr atrás de fazer essas aulas práticas para quem quer mexer com isso, quem quiser aprender, ter uma noção. Nem que a gente faça no grupo de estudo ou no período da tarde, a gente dá um jeito de eu levar alguns animais lá para a gente fazer uma revisão zona de tudo que a gente viu aqui, né, na parte da teoria. Me comprometo com vocês de fazer isso, que eu acho que vai ser bom. Até porque o contato, né, com uma serpente, com uma ave diferente, eu acho que é importante no nosso curso. Então, hoje a gente vai falar dos répteis, né? Os répteis, eles são aí um grupo de animais que eles surgiram muitos anos atrás. Algumas literaturas, elas dizem aí cerca de 360 milhões de anos, né? Então, eles vieram lá da época dos dinossauros, né? Que é chamado de período Cretáceo, né? Ou Jurássico, né? São animais que eles vieram da evolução de um anfíbio, né? Um anfíbio aquático, que com o passar dos dias, muitos anos, na verdade, ele foi evoluindo e passou do meio aquático a dominar o meio terrestre, né? Então, essa característica, esse processo de evolução, ele durou também milhões de anos. Até ele chegar na Terra, dominar o ambiente terrestre, isso passou muito tempo, né? E antigamente existiam 63 ordens de répteis, né? Infelizmente hoje, por conta da extinção, degradação de habitat, eu até tenho alguns documentários bem legais que falam sobre isso, que falam da extinção dos animais. Por conta dessa extinção, vários problemas, catástrofes naturais e também muito disso da ação do homem, né? Dessas 63 ordens, hoje só sobreviveram 4 ordens. Então, todas as outras elas foram extintas. A gente vai falar dessas 4 ordens, né? Uma que não tem muita importância para a gente, porque é um animal que existe lá na Nova Zelândia. Então, a gente não vai falar dessa espécie, mas eu vou deixo o nome aqui para vocês. Tem uma foto desses animais para você, quem quiser pesquisar, né, entender um pouquinho melhor, né, que é a rincocefalia. Então, são as tuataras, né, são animais que eles vivem lá na Nova Zelândia, é uma das ordens, tá? A ordem Esquamata, Testudinata e Crocodila. Essas 3 ordens aqui é o que a gente vai mais bater em cima, porque é o que está presente na nossa rotina, né? Que são quem for trabalhar com crocodiliano aí, geralmente é um trabalho de vida livre, né? O pessoal não tem esse animal como de estimação. Os Testudinata, que são os quelônios, né? As tartarugas, tigre d'água, jabuti, a gente vai falar bastante desses animais,
e os esquamatas, que são os lacertídeos e os ofídeos, tá? Bom, as tuataras são esses bichos aqui, eles são bem parecidos com lagartos, né? Mas eles existem só lá na Nova Zelândia. Então, quem por acaso for para lá, for trabalhar com esses animais, com animais silvestres, exóticos, é importante dar uma lida e entender um pouquinho melhor sobre esse bicho, tá? Eu vou falar pouco dele aqui. Vou bater mais nas outras ordens. Bom, os répteis, pessoal, eles apresentam algumas características aí bem importantes, né? A primeira delas, e a mais conhecida, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que os animais, os répteis, né, as serpentes, eles são animais de sangue frio, né? Então, eles são animais ectotérmicos, que significa o quê? Eles não conseguem produzir calor, né? Eles não têm um metabolismo adequado para a produção de calor, né? Por isso eles são chamados de corpo frio. A temperatura do réptil, para você ter uma noção, ela é de acordo com a temperatura do ambiente, né? É por isso que no recinto, se eu tenho ou um tigre d'água, ou uma serpente, ou um jabuti, é importante que eu tenha um aquecedor. Por quê? Para aquecer esse animal, né? Ele não produz temperatura, mas ele exige, né? Ele precisa de uma temperatura adequada para conseguir metabolizar a medicação ou fazer todo o processo metabólico dele, né? Embora ele não produza esse calor, ele precisa do calor, né? É por isso que ele faz termorregulação, por exemplo, né? Para tentar absorver o calor, né? Que é como que ele faz essa termorregulação? Ele procura ambientes, né? Microhabitats quentes ou frios. Se ele tiver, por exemplo, num ambiente muito quente, ele vai procurar um ambiente mais frio, mais adequado. Se ele estiver num ambiente muito frio, ele vai procurar um ambiente mais quente, né? Quando a gente vai para o Pantanal, por exemplo, passa por cima de uns córregos, né? Ponte, assim, a gente sempre vê jacaré tomando sol. É muito comum a gente ver lagarto, né, na beira do rio, numa pedra, tomando sol, ou até serpentes. O que que eles estão fazendo ali? Eles estão termorregulando, né? Estão ganhando calor para poder se aquecer, tá? São animais que eles apresentam aí a pele recoberta por escamas, então esse é um mecanismo de proteção que eles se desenvolveram, né? Essa escama ela é queratinosa, então ela é um material resistente, né? Para vocês terem uma ideia, para a gente furar uma escama, se caso tivesse necessidade, nunca a gente fura uma escama, né? Nunca a gente tenta fazer isso, tanto que quando for fazer uma aplicação de medicação, é importante que a gente aplique entre as escamas, né? Então, entre as escamas aqui, eu vou entrar com a agulha e faço a aplicação nunca em cima de uma escama, né? A escama ela é um tecido queratinoso muito rígido que ele praticamente ele vai cegar o fio da agulha ali, né? Vai entortar a agulha dependendo da agulha. Então é um mecanismo de proteção que eles desenvolveram, né? Principalmente as serpentes. Tem umas escamas ali, né? Por serem animais rastejantes, tem umas escamas bem resistentes, né? Então, por eles serem ectotérmicos, não produzirem calor, eles sempre vão estar termorregulando, tá? Procurando esses microhabitats, controlando o tempo de atividade no ambiente. Alguns animais eles vão ter a capacidade de alterar a cor da pele. No cerrado tem um animal muito legal que é o calango. Quem anda por aí no mato, fazenda, chácara, etc., já deve ter visto. É um calanguinho verdinho. Que ele, quando está no sol e está num ambiente tranquilo, ele fica bem verdinho. E se tem algum fator de estresse que passa ali por perto dele, rapidão ele muda de cor e já vai para uma tonalidade mais escura, né? Que até ajuda ele a ficar camuflado entre as folhas secas ali. Então, isso é uma capacidade que ele tem de alterar a cor da pele para fazer termorregulação, tá? Então, cores mais claras, eles conseguem absorver mais calor e se aquecer um pouquinho mais. Outros animais eles fazem alterações cardiovasculares, né? Então ele consegue aumentar o batimento cardíaco ou diminuir.
Isso faz com que altere o metabolismo também, então é um outro fator de termorregulação, e alterações de postura corporal é também um fator de termorregulação. Então tem serpentes, por exemplo, que elas se achatam, né? Elas ficam achatadas no corpo, achatam o corpo no ambiente para quê? Para tentar aumentar a superfície de absorção de calor ali. Então essa é uma outra forma. Bom, a gente vai começar falando da primeira ordem, que é a esquamata, tá? A esquamata ela é dividida em duas subordens, que é a Lacertilia, que são as ordens dos lagartos, tá? Só para vocês terem uma ideia, no mundo existem cerca de 4.675 espécies de lagartos, tá? E a outra subordem é a ordem Ophidia, que é a ordem das serpentes. No mundo existem aí cerca de 2.940 serpentes. Então bastante bicho para a gente entender, né? Não vamos falar de todos, eu vou falar, claro, dos principais, principalmente os peçonhentos aqui da nossa região, do Brasil, né? Mostrar alguns vídeos para vocês. Mas a gente vai começar falando dos lacertílios, tá? Então, os lacertílios são os lagartos, né? Que existem essa quantidade aqui que eu falei para você, 4.675. E no Brasil, cerca de 248 espécies, tá? Existem no território brasileiro. Os lagartos, eles apresentam um coração tricavitário, tá? Diferente do coração dos mamíferos, que tem 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos. No lagarto, na maioria dos répteis, com exceção dos crocodilianos, eles apresentam 2 átrios e 1 ventrículo, tá? Então a gente pode ver essa ilustração aqui, ó, 2 átrios e 1 ventrículo. E nesse ventrículo há a mistura do sangue oxigenado com o sangue arterial, sangue arterial com sangue venoso, tá? Ele tem uma mistura ali, ele acaba se juntando dentro do ventrículo. São animais que eles não possuem diafragma, né? Então a gente falou disso lá nas aves. Como ele não tem esse diafragma, não tem divisão entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal, todos os órgãos, eles ficam, a gente pode dizer que ficam soltos ali dentro daquela cavidade, e essa cavidade ela é chamada de cavidade celomática, né? A gente não deve esquecer isso, até porque a gente faz, quando necessário, numa emergência, uma aplicação de medicação ou fluidoterapia intracelomática, né, que é dentro dessa cavidade onde tem absorção ali de fluidos e etc. Então, lembrar disso. Outra característica muito importante com relação aos répteis em geral, né, tô falando dos lagartos, mas a gente pode extrapolar isso para os outros répteis, né, é com relação ao sistema porta-renal, né? Então, o sistema porta-renal ele é um sistema de veias que existe ali nos membros posteriores desse animal, onde toda a aplicação que eu faço nesse réptil, se eu fizer no membro posterior, essa medicação, por exemplo, eu faço uma aplicação intramuscular nesse animal no membro posterior, numa pata traseira dele. Essa medicação, ela entra nesse sistema porta-renal, que é um conjugado de vasos ali sanguíneos, e esses vasos, eles translocam essa medicação direto para os rins, e aí dos rins, essa medicação ela é excretada antes de fazer aquela função que a gente gostaria, né? Vamos supor, eu aplico um antibiótico, o animal está com uma lesão, ele precisa tomar um antibiótico. Então, se eu aplico essa lesão, esse antibiótico no membro posterior, essa medicação ela é direcionada para o rim e excretada antes de fazer aquele efeito sistêmico que eu preciso. Então, não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque essa medicação ela vai estar sendo jogada fora, né? Ela vai estar sendo excretada. É por isso que nos répteis a gente sempre tem que fazer aplicação de medicamento intramuscular sempre nos membros anteriores, tá? Então, nas patas dianteiras ali, por quê? Para evitar com que essa medicação ela seja excretada pelo sistema porta-renal, tá? Então, isso é importante a gente saber. Se eu vou fazer uma aplicação, uma vermifugação que seja
de um de um jabuti, de um lagarto, eu tenho que lembrar que essa aplicação eu vou fazer sempre nos membros anteriores e não nos posteriores, tá? E os répteis, eles, por conta desse sistema porta-renal, é importante a gente tomar cuidado com drogas que têm tropismo pelo parênquima renal, né? Que são aquelas drogas que se atraem pelo sistema renal, que o sistema renal acaba atraindo essas drogas. A maioria delas são os aminoglicosídeos, né? A gente pode lembrar de algumas aí, acho que vocês vão lembrar da aula de farmaco, né? Streptomicina, gentamicina, tobramicina, micacina. Então, esses aminoglicosídeos ele tem uma atração muito grande, um tropismo pelo parênquima renal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, se possível, evitar de usar essas drogas. Por quê? Porque a gente pode estar colaborando aí para uma lesão renal. Ok? Com relação ao hábito alimentar, os lagartos eles podem apresentar um hábito alimentar onívoro, né? O onívoro é aquele animal que se alimenta de folhas, frutos, insetos, pequenos invertebrados, né? Então ele é um onívoro generalista. O que ele encontrou ali, se ele teve a oportunidade de encontrar um fruto ou uma folha, ele se alimenta, ou se ele encontrou um inseto dando bobeira, ou um pequeno vertebrado, né? Ovo, né? Na minha chácara lá, por exemplo, eu tenho um problema. Agora já virei amigo dele, né? Mas tem um teiu, né? O pessoal chama de teiu, tem gente que chama de tiu, né? A gente escreve como teiu, né? Eu tenho esse costume de falar teiu, mas eu escuto muita gente falando de tiu. Não tá errado também, é linguagem popular, né? Depende da região ali, ele é chamado de vários outros nomes também. Então esse é um animal que ele gosta bastante de ovo, sempre está entrando no galinheiro lá para catar os ovos da galinha. Então esse tem uma alimentação onívora, tá? Existem lagartos aí que têm um hábito alimentar herbívoro, né? É o caso das iguanas adultas, né? Então a iguana ele é um animal que existe também nativo aqui no Brasil, né? No Pantanal já vi em uma fazenda lá algumas iguanas, e no Nordeste tem bastante desse animal, né? É um animal que não sei como que está a legislação hoje, mas antigamente era possível você adquirir um animal desse legalizado, né? Através de um criador, né? Que estava regularizado ali, regulamentado com o IBAMA, com toda a documentação. Então, nos grandes centros, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem bastante proprietário, bastante tutor com esses animais em casa. Então, é um animal que tem trazido felicidade para gente, para algumas pessoas aí que gostam desse tipo de bicho, né? Do réptil. É um animal super interessante que pode chegar até 1 metro, 1 metro e pouco de comprimento. As iguanas, então, na fase adulta, elas são herbívoras, né? Então, elas vão se alimentar ali de vegetais, banana, maçã, né? Esses frutos, mamão, né? E legumes. Então, basicamente, essa é a alimentação de uma iguana. Na fase jovem, ele é um animal que vai precisar de proteína. Então, ele pode ser fornecido ali ovo, pedacinho de carne, coisas do tipo, tá? Então, onívoro, herbívoro. Existem alguns lagartos, né, que eles são insetívoros, que é o caso do camaleão. Vocês já devem ter visto alguns vídeos do camaleão. O camaleão ele é um animal que ele tem uma facilidade de camuflagem, né, por ele conseguir mudar a tonalidade da cor. Então é um animal super interessante, né? Só que é um animal também super difícil de ser criado em cativeiro. Por quê? Porque é um animal insetívoro, né? Então, é um animal que vai estar se alimentando aí de tenebro, acho que vocês devem lembrar, né? Eu mostrei como é que produz tenebro, barata, grilo. Quando a gente falou de CRAS, né? Centro de Reabilitação, falamos um pouquinho de biotério, né? Que o biotério é o lugar onde a gente cria esses insetos, né? Que são extremamente nutritivos e importantes para esses animais insetívoros, né? Então, o camaleão é um desses animais. Ele vai estar se alimentando aí de tenebro, barata, grilo, outros insetos, né? A maioria, pessoal, dos problemas que acontecem com répteis é por conta de manejo inadequado, tá? Então, a gente sabe que esse animal,
ele não produz calor, né? Mas ele sente, ele necessita desse calor. Então, ele necessita de uma fonte de calor. Por isso que é importante a gente ter um manejo básico ali para ter qualidade de vida para esse bicho. Se ele não tem um mínimo, consequentemente, com o passar dos tempos, às vezes isso demora muito, porque o réptil ele camufla muito bem o seu estado de saúde, né? Na verdade, os animais silvestres em geral, eles quando estão doentes, eles não demonstram que está prostrado, que está mal. Por quê? Porque aquilo ali é um fator que mostra que eles estão fracos. E isso na vida livre ia aumentar a chance de eles serem predados, né? Então eles desenvolveram uma maneira ali de fingir que está tudo bem. Posso dizer assim, né? Vulgarmente falando assim. Então eles não demonstram sinais clínicos, principalmente os répteis. Quando você vê um sinal clínico que o animal está prostrado há muito tempo, o semblante baixo, é que aquele animal já está doente um bom período já, tá? Então a gente tem que estar sempre prestando atenção nesses fatores. Eles não são animais que demonstram com facilidade que estão doentes. A gente tem que ser um bom observador e passar isso para o tutor também, né? O tutor, que é o cara que está sempre com esse animal, ele tem que estar observando esses pontos, tá? E aí a gente tem algumas coisas muito básicas aqui para trazer qualidade de vida para esse animal, que é, por exemplo, aquecimento do recinto. Então, existem várias formas, né? Como eu falei para vocês, eles precisam ter uma fonte de calor, né? Existem várias formas de a gente facilitar isso para ele. A mais interessante que eu acho é o sol. Então, é importante a gente ter um horário ali que pegue sol no recinto, né? Isso é fundamental para a saúde dele. Mas se eu moro num apartamento, tenho um lugar um pouquinho mais apertado, não tenho condições de colocar esse animal no sol todos os dias, eu posso ter uma outra fonte de calor aí, que é a lâmpada infravermelha, por exemplo, né? Ou um aquecedor elétrico simples. Existem várias formas de aquecedor. Tem uns que são em desenho de pedra, né? Uma pedra achatadinha assim, onde o animal ele sobe em cima e ele consegue se aquecer. Então, assim, existem várias formas de eu estar proporcionando esse aquecimento, né? Lembrando que a temperatura ideal em um recinto de réptil é de 25 a 30 graus, tá? Então, dentro do mesmo recinto, eu tenho que proporcionar essas duas temperaturas para ele. Então, tem que ser um recinto que não pode ser pequeno demais, né? Por quê? Porque eu vou ligar o aquecedor ali, esse recinto vai ficar extremamente quente o tempo todo. E isso também não é legal, por quê? Porque se ele achar que está calor demais, ele precisa ter um local ali onde a temperatura vai estar mais amena e ele consegue fazer essa termorregulação. Então, dentro de um mesmo recinto, eu tenho que ter essa opção de 25 graus aqui perto da água, vamos supor, debaixo de uma toca, debaixo de um abrigo, né, onde é mais fresco. E se ele está querendo termorregular, querendo um pouquinho mais de calor, ele vai lá para perto do aquecedor, onde vai ter uma temperatura de 30 graus ali. Então, preciso ter isso dentro do recinto, isso vai ajudar muito na qualidade de vida desses animais. Com relação à umidade, é um outro fator importante, né? Lembrando que esses animais, eles fazem um processo que é chamado de equidise, né? Que é o que? É a troca de pele. Então, a cada período ali, isso pode ser uma vez por ano, duas vezes por ano, até três vezes por ano, dependendo da quantidade de alimentação, né, que esse animal ele recebe. Então, de acordo com que ele cresceu um pouquinho, aquela pele que tem, ela já ficou muito justa, apertada, ele vai precisar trocar aquela pele, pegar uma pele mais confortável, né? Produzir uma pele mais confortável. Então eles trocam de pele, né? Já devem ter visto serpentes trocando de pele, vídeos na internet ou encontrado uma pelezinha por aí, né? Então esse processo é chamado de equidise, né? Para ele fazer uma boa equidise, uma boa troca de pele, é importante que a porcentagem de umidade do recinto ela esteja adequada.
adequada é dentro desse parâmetro aqui, ó, de 35% a 60%. Normalmente a gente vai usar um umidificador de ambiente, né? Existem umidificadores com termostato, né? Que você regula a quantidade de umidade que você quer e ela liga e desliga sozinho sem você ter muita preocupação. Então é essencial ter um umidificador desse se eu quero que o meu animal ele tenha uma boa qualidade, principalmente nesse lance da troca de pele, tá? Se ele tem um problema com isso, nessa troca de pele, isso é chamado de disequidise, né? E, consequentemente, isso vai trazer outros problemas. Pode trazer uma infecção, pode acontecer uma lesão de pele ali nas escamas e, consequentemente, está trazendo uma má qualidade de vida para esses animais, tá? Outro fator importante é com relação à luz, né? Então, a gente respeitar o fotoperíodo desses animais. Daqui a pouco eu vou falar por que disso. Então, isso está relacionado com liberação de hormônios, né? Então, se eu não respeito o fotoperíodo desses animais, eu posso estar diminuindo a qualidade de vida e, consequentemente, eu estou... É como se fosse aquela efeito dominó. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, se o animal ele não tem qualidade de vida, eu não respeito esse fotoperíodo, tem fatores que estão relacionados com a imunidade. Então, se eu não respeito o fotoperíodo, a imunidade dele vai lá embaixo. Se ele tem uma patologia, ele pode uma bactéria, um micro-organismo ali incubado, esse micro-organismo ele pode estar aparecendo, trazendo aí, causando uma doença, né? Então, uma coisa ela vai levando a outra. Isso que a gente tem que estar sempre pensando e trabalhando na prevenção, né? Com relação à dimensão do recinto também é um outro fator importante. Então, quanto mais ativa a espécie, né, eu tenho que ter um espaço maior, isso é óbvio, né? Isso traz qualidade de vida para o animal, fazer exercício, lembrando que o animal em vida livre, ele vamos dizer, ele é nômade, ele está o tempo todo andando para cima e para baixo, né, atrás de alimentação, atrás de reproduzir. Então, se eu tenho um animal dentro de um recinto, é importante que eu traga essa qualidade de vida para ele, né, para que ele possa estar fazendo exercício. Se é um tigre d'água, por exemplo, que é um animal aquático, ele tem que ter um ambiente legal para ele nadar, fazer exercício, mergulhar, tomar sol numa pedra, né? Se é uma serpente arborícola, por exemplo, ela tem que ter enriquecimento ambiental, alguns galhos ali para ela subir, descer, toca para ela se esconder. Então tem que estar pensando nessa relação do recinto, como que é esse recinto, tá? Com relação ao substrato, importante a gente é, usar um substrato ali para facilitar no manejo da higiene, né? É, facilitar limpar, tá limpando esse recinto. Então, existem vários tipos de substrato. Tem gente que usa terra, areia, né? Tem gente que usa jornal, tem gente que usa pedra sílica, tem várias formas. Eu vejo algumas literaturas, né? O livro que eu sigo, que é o Tratado de Animais Silvestres, ele fala bastante sobre o jornal. O jornal ele facilita a limpeza, então você troca o jornal ali diariamente, então diminui a chance de acúmulo de resíduo e, consequentemente, proliferação de bactérias. Então, ele é um substrato barato que você consegue ganhar, por exemplo, vai numa banca de jornal, né? E facilita ali a nossa higiene, tá? E com relação à ingestão de água, é importante que esses animais eles tomem, né, água. E aí a gente tem que saber como aquela espécie que a gente está trabalhando, ou está criando, ou está atendendo, né? Às vezes o proprietário vai levar um camaleão para você lá. E a gente tem que saber como que o camaleão bebe água, como que o teiu bebe água, a serpente, num potinho de água, é um borrifador. Então, essas características a gente tem que estar sempre se informando. Lembrando que a pessoa que trabalha com animais silvestres, muitas vezes é muita informação que a gente tem que guardar, né? Imagina, a gente trabalha com aves insetívoras, carnívoras, répteis, serpentes, então é muita informação que a gente tem que guardar. Então, é importante a gente estar sempre estudando, se informando e relembrando também o que a gente aprendeu, né? Para não deixar passar em branco, tá? Então, por exemplo, o camaleão, ele bebe água
gotejada nas folhas, né? Então, hoje já desenvolveram bebedouros desse modelo aqui, né? Onde tem uma vegetação artificial e é um bebedouro automático que de tanto em tanto tempo, a gente programa isso de meia em meia hora, vamos supor, ele dá uma borrifada nas folhas aqui, tá? Então essa borrifada ela vai formar um gotejamento nessas folhas e é assim que o camaleão bebe água, ele bebe água através desse orvalho que fica nas folhas, né? Isso na vida livre. Se eu tenho esse animal em cativeiro, é importante que eu tenha um bebedouro desse aqui, ou então que eu tenha tempo para, de tempos em tempos, ir passando no recinto e borrifando água na vegetação que eu tenho que ter no recinto desse animal para que ele esteja tomando água e não tenha uma lesão renal, por exemplo, com o passar do tempo, por não ingerir a quantidade ideal de líquido, né? Fator importante que eu comentei com vocês ali atrás, né? O lance deles tomarem sol, né? Então, isso é extremamente importante. Por que que é importante? Por causa do raio ultravioleta, né? Esse raio ultravioleta, ele é importantíssimo, principalmente para os herbívoros, né? Para os lagartos herbívoros. E o que que ele faz? Por que que é tão importante o animal tomar sol? O sol, ele estimula, né, a transformação do esteroide, um esteroide que se transforma em colecalciferol, né? Esse esteroide, ele é o 7-desidrocolesterol, que é a famosa, que vai se transformar na famosa vitamina D, né? Vocês devem estar lembrando qual que é a principal função da vitamina D, que é o que? Absorver cálcio, né? Então isso vai ajudar no desenvolvimento ósseo, né? Então, se eu tenho um animal que ele não toma sol, que ele fica o tempo todo dentro de casa, não tem uma lâmpada ultravioleta, né? Existem lâmpadas também que emitem esse raio ultravioleta. É uma lâmpada que custa na faixa de R$ 400 e o, o cara que produz, né, a empresa que produz diz que ela dura só 6 meses. É importante estar fazendo testes e trocando essa lâmpada, né? Então, isso é uma coisa importante estar falando, por quê? Porque ter um animal não é só eu ir lá, comprar ele, pagar, sei lá, R$ 100 num bicho. Estou chutando aqui um valor, lógico que não é esse valor, mas só o valor do animal de venda não é essencial, né? A gente tem que lembrar que eu vou ter muito mais gasto se eu compro um animal, adquiro um animal, quero ter um animal tanto exótico quanto doméstico, né? Gato, cachorro, etc. Se eu tenho esse bicho em casa, eu tenho que estar trazendo qualidade de vida para ele, né? Então, no caso dos répteis, a gente exige, né, um cuidado especial e principalmente com relação ao raio ultravioleta. Então, ou a gente faz o animal tomar um sol para adquirir, que é a melhor fonte de ultravioleta, né? Você deixa ele ali 15, 20 minutinhos no sol da manhã ou do final da tarde, ele já consegue fazer essa transformação, né? Transformando esse esteroide em colecalciferol. Ou então, se eu não tenho condições de deixar ele no sol, eu adquiro uma lâmpada de raio ultravioleta para ele estar transformando e não tendo problemas com o desenvolvimento ósseo, né? A gente tem aí vários exemplos de animal que tem deficiência nessa vitamina e acaba tendo um transtorno com o passar do tempo, né? Uma fratura mais fácil, uma queda já quebra, né? O desenvolvimento do osso acaba vindo meio irregular, então tem vários fatores. Uma outra coisa importante é com relação ao fotoperíodo, né? Então, importante a gente respeitar o fotoperíodo desses animais, né? Então, a influência da luz, ela regula ali, ela é um relógio biológico, né? E esse relógio biológico, ele acaba estimulando a liberação de vários hormônios, né? Também chamado de fotoperíodo circadiano, né? Importantíssimo a gente respeitar isso. Por exemplo, se o animal ele tem comportamento noturno, ele é mais ativo durante a noite e dorme mais durante o dia, é importante a gente respeitar isso. Por quê? Porque senão a gente altera todo o comportamento dele e, consequentemente, a gente vai estar alterando na fisiologia dele, né? Se ele tem um período circadiano
regulado, ele tem ali liberação de vários hormônios, né? Como, por exemplo, o FSH, que é um hormônio que ajuda ali no desenvolvimento, né, dos órgãos reprodutivos, né? Ajuda também na liberação de esteroides, né? Tanto do testículo quanto dos ovários, né? Então, se eu tenho uma irregularidade com relação a isso, esses hormônios que são essenciais, né, para o sucesso reprodutivo desse animal, ele vai estar todo irregular, consequentemente eu vou ter um problema reprodutivo no caso desses animais. Isso aqui para criador, né? Não é importante a gente criar esses animais, reproduzir eles em casa, não é legal, porque vai acabar gerando filhotes e você não vai ter o que fazer com esse filhote, vai acabar dando ou vendendo para alguém e aí fica uma coisa meio irregular, assim, todo mundo vai ter um bicho sem procedência, e muitas vezes a pessoa se empolga, pega um animal, daí não quer mais, pega, por exemplo, um tigre d'água, um jabuti, vai lá e solta no córrego. Então, qualidade de vida aquele animal vai acabar não tendo, né? Outros hormônios que são liberados aí com relação ao fotoperíodo, quando a gente respeita, é a melatonina, né? Então, esse é um outro hormônio que regula o processo do reprodutivo e também o sistema imunológico, né? Então, tá aí mais uma importância da gente respeitar o fotoperíodo, né? Por quê? Porque se eu respeito o fotoperíodo, o organismo do animal vai estar funcionando perfeitamente, consequentemente, o sistema imunológico também. Então, se ele tiver qualquer problema viral, bacteriano, o próprio sistema imunológico vai tentar resolver e muitas vezes ele tem sucesso com isso, né? Se o sistema imunológico ele está ineficiente ali, está inadequado, fraco, né? Ele não vai conseguir resolver esse problema, o animal vai acabar adoecendo e vai ser necessário levar em uma clínica, levar para uma consulta, tá? E um outro hormônio é a adrenocorticotropina, tá? Essa tem uma função de secretar hormônios do córtex suprarrenal, né? O principal hormônio que ela estimula são os glicocorticoides, tá? Então é mais um fator aí de importância que contribui para a gente estar pensando em respeitar o fotoperíodo desses animais. Bom, com relação à reprodução, eles são animais ovíparos e ovovivíparos, né? Ovovivíparos são animais que geram os filhotes no útero, né? Os ovos, e aí os ovos eles eclodem dentro do útero e nascem os filhotes. Aqui eu peguei um exemplo de algumas serpentes, não achei fotos na internet de lagartos, né? Mas os répteis em geral eles têm esses dois tipos de reprodução, né? O ovo vivíparo, que o ovo ele fica dentro do aparelho reprodutivo da fêmea, e aí eclode lá dentro, sai o animal formado já. E ovíparas são aqueles animais que botam os ovos, então elas enterram, né, esses ovos e com o passar do tempo esses animais eles eclodem nos ovos e começam a viver. Geralmente não tem cuidado parental, né, nos animais ovíparos, tá? Eu tenho mais algumas fotos mais para frente ali. As espécies mais comuns de lagartos, esse aqui é aquele calango, né, que eu falei para vocês com relação à cor, né? Ele tem a capacidade de mudar de cor, então quando ele está tomando sol em um ambiente menos estressante, ele fica dessa cor, bem verdinho, né? E se eu chego perto dele, já virei um fator estressante, ele muda essa tonalidade de cor e vai para a cor mais amarronzada, parecida com a cabeça aqui, que é mais fácil dele se camuflar, tá? Esse aqui é o calango verde, né? O nome científico Ameiva ameiva. Ela é uma espécie terrícola, né? Então você vê bastante no cerrado, tem uma época que eles aparecem bastante, né? Finalzinho do verão, primavera, eles começam a aparecer. E aí no inverno, começa essa época do outono e inverno, você percebe que eles dão uma sumida, né? Eles dão uma desaparecida, mesmo com que é um animal de sangue frio, né? Então no frio eles ficam mais reclusos ainda, então eles vão achar um abrigo mais quentinho ali, bem mais gostoso para eles passarem essa temporada de final do outono e inverno, tá? Uma outra espécie muito comum que eu falei para vocês, né, que é herbívora,
quando adulto, é a iguana, né? Então, a iguana, a gente consegue identificar ela por conta dessas cristas na cabeça aqui, ó. Essa crista dorsal, né? É um animal super legal, né? Não sei como que tá hoje em dia, até preciso saber como que tá com relação a adquirir um animal desse como exótico. Eu sei que em São Paulo, Rio de Janeiro, existem bastante gente que tem um animal desse em casa. Aqui em Campo Grande tinha um rapaz, mas ele mudou para o Paraná. Ele tinha um animal legalizado, lembrando que se eu quero adquirir um animal desse, é importante que eu adquira ele legalizado, né, com todos a documentação necessária, registro no IBAMA e etc. Tá? Esse é um animal super interessante e é um animal que fica muito grande. Ele pode passar de 1 metro aí, o tamanho dele, o comprimento, né, do focinho até a ponta da cauda. Então, é um animal bem grande, mas é bem legal. O teiu, né, que é um lagarto muito comum na nossa região, muito comum aqui na nossa região, né, o famoso tiu. O dragão barbado, esse é um animal super interessante, eu particularmente gosto bastante, principalmente por ele ter essa característica, né, que parece que ele é cheio de espinhos aqui, ó. Então ele é um animal muito bonito, tem uma coloração muito legal, um comportamento muito legal também. É um animal que tem sido tendência. Eu vejo algumas pessoas que elas estão adquirindo esses bichos para ter em casa. Então, o réptil ele é um animal que a gente tem mais facilidade de cuidar dele, né? Porque é um animal que come pouco, precisa de um terrário, não tem muita interação com o ser humano. Então, hoje eu vejo as pessoas estão morando cada vez em lugares menores, né? Que não tem casa com quintal, apartamento, condomínio. Então, elas estão optando pelos animais exóticos, né? Por conta disso, por não ter tanto espaço, mas ela quer uma companhia, então ela acaba adquirindo uma ave ou um réptil, coisa do tipo. Então, essa é uma tendência, né? Por isso que eu falo que essa área de animais exóticos, a tendência dela é crescer muito. Por quê? Por conta disso, as pessoas elas estão indo morar mais em apartamento, condomínio fechado, e elas não têm mais aquele espaço que tinha antigamente. Então, como que você vai criar um labrador, né, um Rottweiler dentro de um apartamento? Então, ela quer uma companhia, mas ela entende que um animal muito grande em uma casa pequena não vai ter qualidade de vida, então elas optam por ter um animal exótico ali que vai dar menos trabalho, né? Um recinto pequenininho, uma gaiola, né? No caso de um hamster, um porquinho da Índia, dá para criar ali meio no quarto, num recinto pequeno, adequado, mas pequeno. Então elas estão optando mais por esses animais, tá? O dragão barbado se enquadra nisso que eu estou falando para vocês. Então, se você tem um terrário, um aquecedor, uma fonte de alimentação, pronto. Um metro ali, mais ou menos, de recinto, 1 por 50 por 50, já é um recinto adequado que, se você enriquecer, vai ser o animal ele vai ter qualidade de vida com certeza, tá? O dragão barbado é um animal que ele consegue viver aí de 7 a 12 anos, né? Isso depende da qualidade de vida que esse animal recebe, né? Mas é um tempinho consideravelmente bom. Imagina 12 anos esse animal com você. Então, super legal. E ele, quando adulto, pode atingir aí até 60 centímetros. Eu já vi isso, eu vi isso na literatura, né? A literatura fala isso, mas na vida real, eu acho que o máximo que eu vi o tamanho de um dragão barbado era por volta de uns 45 centímetros, que consideravelmente já é grande, né? Já é um animal muito legal. E é um animal que tem um comportamento bem bacana, tá? Normalmente eu trago um bicho desse em aula prática para vocês conhecerem. É super interessante. Quando voltar às aulas, eu tento me organizar para a gente fazer isso, tá? O gecko, que é um outro animal que está sendo bastante comercializado por aí. Infelizmente, é um comércio ilegal, então tem muita gente reproduzindo esse animal em fundo de quintal e vendendo, né, irregularmente. Então, acaba entrando naquela estatística do tráfico, isso faz parte do tráfico. Então, se eu tenho um animal
um casal de gecko e estou reproduzindo e estou vendendo esses bichos irregular, sem documentação, eu estou colaborando para o tráfico de animais silvestres, né? Então isso não é muito interessante. Por quê? Porque uma vez que eu perco o controle disso, vendo um casal para cá, vendo para lá, outras pessoas começam a reproduzir esses animais, vai chegar um período que não vai ter gente para adotar todos aqueles animais, né? E aí eu vou ter um desequilíbrio igual eu estou tendo hoje com cães e gatos, né? Esse final de semana, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela tinha 3 gatos e aí, de repente, ela em 6 meses tem 19 gatos, né? Então, o que que você vai fazer com tanto bicho assim? Ah, mas eu vou vender. Não tem comércio para isso, tá? E os exóticos é a mesma coisa. Se eu tenho um porquinho da Índia, um hamster, um coelho, eu começar a reproduzir, daqui a pouco eu vou ter tanto bicho e aí eu não tenho o que fazer com esses animais. Vou ter trabalho, né? Vou ter que arrumar dono, então vai acabar gerando um problema. E muitas vezes você não vai conseguir dar uma qualidade de vida para aquela quantidade de bicho muito alta, né? Então tem que pensar em todos esses fatores. Esse é o processo que eu falei para vocês de troca de pele, né? Então, isso é imagino que seja uma lagartixa. Acho que não é a de parede, porque a cauda ela é muito maior aqui, né? Não sei dizer exatamente qual é a espécie, né? Existem muitas espécies de lagartos, mas o que eu quero mais interessante aqui, que eu quero mostrar para vocês, é o processo de troca de pele que ela está fazendo, né? Então, ó, a pelezinha começa a descolar ali, né? E ela começa por baixo tem uma pele nova que até a coloração é mais brilhosa e tal. Então é bem interessante esse processo, chamado de equidise. E aí os lagartos, pessoal, ele tem um mecanismo de defesa muito legal, que é chamado autotomia, tá? Que é o quê? A perda da cauda para distrair o predador. Vocês já devem ter visto isso acontecer com lagartixas em casa, né? Lagartixa de parede, né? Onde ela acaba distraindo o predador. Quando o predador vai pegar ela, o que que ela faz? Ela solta a cauda e aí consegue fugir. Por quê? Porque a cauda fica se movimentando naquele local onde ela soltou e o predador acaba se distraindo, achando que capturou o animal, né? E nisso ela consegue fugir, né? Então esse é um comportamento comum entre os lagartos, que é um mecanismo de defesa que que eles desenvolveram. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui, se vai rodar para vocês, que é um videozinho que mostra sobre isso, né? Então, olha lá. Ali um lagarto que provavelmente estava sendo predado, e aí ele soltou, usou esse mecanismo de defesa, que é chamado de autotomia, né? Para tentar dispersar o predador, para tentar distrair ele, e aí ele consegue fugir. Ah, mas e aí, professor? Ele essa cauda não cresce mais e tal? Não, ele tem um mecanismo ali, né? Principalmente um mecanismo de coagulação para impedir uma hemorragia. Esse mecanismo, o que que faz? Ele faz com que a cauda ela se regenere, né? Muitas vezes ela vai demorar muitos anos para crescer novamente, né? Imagina um membro crescendo ali, mas ela cicatriza logo em seguida que perde essa cauda. Tem fatores de coagulação ali que impedem a hemorragia e com o passar do tempo ela vai se desenvolvendo, vai crescendo cada vez mais até chegar num tamanho, não vai chegar do tamanho original, né? Mas ela vai ter, consequentemente, um tamanho ali parecido. E você percebe, né, naquele processo, você percebe que o animal ele já perdeu a cauda ou não, através do formato que ela faz, né? Então é bem legal, assim. Ali no Parque dos Poderes tinha um TU que ele tinha perdido a cauda dele, e aí você via que aquela cauda que estava já era uma cauda que era um processo pós-autotomia, né? Bem interessante, tá? Então, dos lagartos, é isso que eu queria falar para vocês. A gente vai começar a falar hoje. Deixa eu ver. Só que horas são? 8h30. Vamos falar um pouquinho das serpentes, né? Então, as serpentes é um bicho que muita gente tem medo, né? Até entendo, eu brinco com o pessoal que isso é desde a época de Adão e Eva, que a serpente persuadiu a Eva, né? Então, daquele momento a gente começou a ter medo da serpente,
né? Uma brincadeira que eu faço, claro, mas naturalmente a gente tem um medo normal, né? Um receio, até entender como que a serpente ela se comporta, como ela se defende, e aí, se a gente trabalhar isso na nossa cabeça, a gente consegue perder esse medo, que é um medo que não tem necessidade, né? Se a gente entender como ela se comporta, como ela se defende, facilmente a gente consegue manusear ela, como eu mostrei para vocês nas aulas de contenção, né? E aí a gente consegue trabalhar numa boa com qualquer animal desse. Essa aqui é uma urutu cruzeiro, né? Então é uma serpente do gênero Botrops, tá? As serpentes do gênero Botrops são as jararacas. Existem vários tipos de jararaca. Esse é um dos tipos, tá? Então é a urutu cruzeiro. A gente consegue facilmente identificar uma urutu cruzeiro por conta dessa cruz aqui, ó. É daí que vem esse nome cruzeiro, né? Ela tem uma cruz na testa aqui, ó. Tá? Então mais ou menos por esse desenho. Lógico, existem outras formas, outros desenhos que a gente consegue identificar, mas o principal para identificar o Morutu Cruzeiro é por conta dessa cruz que ela tem na testa, tá? As serpentes, elas pertencem à subordem Ophidia, tá? Existem aí pelo mundo muitas espécies, 2.000 e poucas, agora eu não vou lembrar exatamente o número, né? Mas no Brasil existem cerca de 375 espécies, tá? Então são muitas espécies que existem. O correto de a gente se referir a um animal desses é chamando de serpente e não de cobra, tá? A cobra, ela é uma família, que é a família Elapidae, né? Então as cobras, elas pertencem a uma família, né? Que é a cobra coral, por exemplo, a naja. Então elas são dessas famílias aqui. Por isso que o ideal é que a gente se refira a esses animais como serpente, tá? Esse é o correto na gramática ali de como se referir, como chamar um animal desse. Bom, as serpentes, elas têm várias coisas em comuns com os répteis que eu já falei para vocês, né? Com relação ao corpo coberto por escamas, a não produzir calor, né? E elas têm uma outra característica muito interessante, que é com relação aos órgãos dos sentidos. Então, esse animal, ele tem um órgão que é chamado de órgão de Jacobson, né? Ou também chamado de órgão vomeronasal, tá? Que é um órgão que está relacionado ao olfato, né? Vocês já ouviram dizer que a serpente, elas sentem o cheiro das coisas com a língua? Então é mais ou menos isso mesmo que acontece. O que que acontece? A serpente, ela tem esse órgão vomeronasal, tá? Esse órgão, ele está relacionado, intimamente relacionado com o cérebro, o sistema nervoso. Então, o que que ela faz? Através da língua, ela tem uma língua bífida, né? Que ela é aquela língua dividida em duas partes, né? Com essa língua, ela consegue capturar as moléculas de odor que existem ali no ambiente, né? Tudo é molécula, se a gente lembrar da química lá, da física, a gente vai lembrar disso, que tudo é molécula, tudo é partícula, e ela está no ar. Então, se passa, por exemplo, um predador, uma presa, um rato no ambiente, e a serpente logo em seguida ela está passando por ali, ela consegue sentir, né, o cheiro desse animal através da captação dessas moléculas no ar. Então, ela capta essas moléculas com a língua, né, com essa língua bífida, e através da língua, ela leva essa língua até o órgão vomeronasal, tá? Que é o órgão de Jacobson. E ela deposita essas moléculas ali naquele órgão vomeronasal e esse órgão ele tem uma ligação direta com o sistema nervoso, onde elas conseguem entender qual que é o animal que está passando, sentir o cheiro. A gente pode dizer assim, sentir o cheiro do animal que está passando por ali, tá? Então, um animal que não tem língua, por exemplo, que ela teve algum problema, uma estomatite ou uma lesão na boca, que perdeu a língua, dificilmente esse animal ele vai conseguir sobreviver. No caso das serpentes, a gente está falando agora, tá? Então, dificilmente ele vai conseguir sobreviver sem a língua
por conta do olfato, que é essencial no processo de caça desses animais. Esses animais, eles não possuem pálpebra, né? No lugar da pálpebra, como mecanismo de adaptação, de segurança ali desse órgão, dos olhos, né? Ela tem uma membrana que é chamada de membrana nictante, tá? É uma membrana transparente que protege a córnea ali de qualquer lesão, tá? São animais que eles não escutam, tá? Isso é importante a gente tá lembrando, por quê? Porque é um animal que ele, ao invés de escutar o som, ele sente a vibração do ambiente, tá? Então ele faz isso através de um osso que é muito pequenininho, ó, que fica aqui na base da mandíbula, ele une a base da mandíbula à caixa craniana, tá? E esse osso ele é chamado de columela. É um osso bem pequenininho, ele fica mais ou menos direcionado no que futuramente, com o passar da evolução do réptil, vai se transformar no ouvido, né? O ouvido médio interno. Então ele fica mais ou menos naquela direção. E esse órgão aqui, essa columela, esse osso, né? Ele vibra com o passar dos movimentos que esse animal consegue sentir no ambiente, tá? Então o passo de um predador, ou aquela presa se movimentando por perto ali, né? Aquela ave pousando em um galho, o galho balançando, ela consegue sentir a vibração. Então, é importante vocês lembrarem que a serpente ela não escuta sons, né? E ela sente a vibração dos predadores ou presas que estão passando ali por perto dela. Um exemplo bem legal que eu gosto de mostrar é esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver, não sei se vocês estão ouvindo o som. Opa, espera Estamos. aí. Então, tá ouvindo o som? Então tá, Sim. legal. Então, ó, só para sintetizar para vocês, eles colocaram 2 celulares aqui na frente de uma serpente. Um vai só fazer o som sem vibrar, tá? E o outro vai ser sem som, só vibrando. E aí prestem atenção no comportamento da serpente de acordo com os 2 celulares aqui que vão tocar um depois do outro, tá? Ó. Sem áudio aqui para mim. Tá sem áudio? Bom, eu vou disponibilizar esse vídeo aqui para vocês, mas é só para explicar daquela estrutura, tá? Que eu estou dizendo que é a columela, é esse órgão, essa estrutura que ela vibra, né? Então, o animal, lembrar que ele não tem audição, ele não consegue ouvir o som, mas ele sente a vibração dos objetos, tá? Então, aquele celular foi uma maneira legal que eles acharam de exemplificar isso. São animais que fazem termorregulação, né? Então, lembrando que são ectotérmicos, não produz calor, então eles precisam de uma fonte de calor. Então, é muito comum a gente ver um animal nessa postura aqui, ó, é chamado de enrodilhamento, tá? Então, é uma postura que ela fica ali para tomar sol, para tentar se aquecer, né? Uma outra forma é o achatamento do corpo, tá? Então, elas conseguem achatar o corpo para aumentar a superfície ali, né, de calor, de absorção de calor. Então, é uma maneira legal que elas conseguem fazer essa termorregulação. Tem uma serpente muito legal, não sei se alguém já viu, chamada de boipeva, que é uma serpente que comumente ela está
ela até quando ela se sente ameaçada, ela faz esse achatamento do corpo para parecer que é maior e o predador ficar com medo dela. Então é bem legal, assim, acho um comportamento bem bacana. Bom, com relação à alimentação, as serpentes elas são carnívoras, né? E elas vão estar se alimentando aí normalmente de ratos, pequenos mamíferos, né? Aves. Existem serpentes que se alimentam de outras serpentes também, são chamadas ofiófagas, né? Serpentes que se alimentam de lagartos, anfíbios, peixes. Esses dias eu vi uma foto super legal de uma serpente capturando um peixe. Esqueci de salvar essa foto, era bem legal para estar mostrando para vocês. Existem serpentes que se alimentam de minhocas, né? São aquelas serpentes que vivem embaixo de entulhos, né? A coral verdadeira, por exemplo, é uma delas. Artrópodes, moluscos. Então, geralmente, ela tem uma variedade de opções, né? Mas lembrar que são animais carnívoros, tá? E aí existem 3 métodos de predação que as serpentes elas estão usando. A ingestão de presas vivas, que é o exemplo dessa foto aqui, né? Essa foto eu tirei lá em casa. É uma cobra verde, uma cobra cipó, né? Uma serpente que ela não tem veneno. Aliás, algumas serpentes arborícolas, essas serpentes, elas podem ter veneno, mas por conta da dentição delas, elas não têm facilidade de inocular o veneno, então isso faz com que elas não se enquadram naquela tabelinha de animais peçonhentos mais perigosos, né, aqui do Brasil. Eu vou mostrar para vocês quais são, mas não significa que não tem veneno, tá? Então, uma cobra cipó, uma serpente arborícola, não significa que ela não tem veneno porque ela é arborícola, tá? A gente não, independe disso. Então, uma forma de predação é a ingestão de presas vivas. Então, essa cipó aqui, essa chamada de cobra verde, né? Ela foi no ninho de passarinho e capturou o filhote e ingeriu o filhote praticamente vivo, né? Então, é uma forma de predação muito comum nas serpentes arborícolas. Existem as serpentes que fazem morte por envenenamento, né? Então são as serpentes peçonhentas. Muitas delas picam um animal, vamos supor, picou um roedor e aí pica e solta. E aí aquele roedor ele começa a fugir e andar e ir embora, né? Que ela picou e soltou, só que ela vai atrás seguindo o rastro desse animal e aí quando ele morre por envenenamento, ela ingere esse animal, tá? Então, esse é um outro método de predação, né? Morte por envenenamento. E existem as constritoras, né? Que são aquelas que matam, né? Por insuficiência respiratória, né? O caso da sucuri, por exemplo, ela captura o animal, se enrola todo no corpo desse animal e aí ela mata por insuficiência respiratória, asfixia o animal, tá? E aí depois ingere essa presa. Deixa eu ver, eu tenho um vídeo aqui que eu baixei hoje para vocês. Vamos ver se eu consigo passar. Então, esse aqui é de um amigo nosso, inclusive ele é aluno da faculdade, ele tem esse animal, é um animal legalizado, só para lembrar vocês, tá? É um cara que é apaixonado por esses bichos, né? Ele gosta, e é uma serpente que é bem grande, dele super bem cuidado, ele tem um terrário legal, tem um ambiente legal para esse animal. E aqui é uma maneira que ele está alimentando o animal dele, né? Um animal que ele não consegue comer uma coisa que já está abatido, já foi feito esse teste. Essa é a justificativa, tá? Para ele. Não está sofrendo porque é muito rápido o processo aqui, é óbvio que vai ser. Mas é um animal que ele não se alimenta, se alimenta, tá? E Professor, aí, tá cortando toda a sua voz. Hã? Tá cortando toda a sua voz. Essa é a internet. Então, esse é um exemplo, então, de um animal que faz aquela predação constritora, né? Essa é uma jiboia, tá? Assim que
nas aulas práticas, eu quero fazer quero levar uma jiboia para a gente estar examinando, fazendo sexagem, e aí eu vou mostrar algumas características importantes ali. Bom, vocês podem perceber que as serpentes elas têm uma habilidade muito boa em conseguir ingerir uma presa que é muito maior do que ela, né? Então a gente vê, por exemplo, sucuri que conseguiu ingerir, a sucuri tem a cabeça de, sei lá, uma sucuri grande, 30, 40 centímetros, ela consegue ingerir um porco, uma capivara, né? Até bezerro, já vi engolir bezerro, seres humanos, né? Já teve acidente, a gente pode procurar na internet aí fotos com acidentes desses animais que acabou matando um ser humano e engolindo, né? Então elas têm essa facilidade de abrir a boca, né? A mandíbula muito grande, e isso é chamado de cinetismo craniano, tá? É graças ao osso quadrado que ele consegue se articular de uma maneira diferente e faz com que a mandíbula desse animal ele possa abrir aí mais de 150 graus, tá? Então é por isso que elas conseguem ingerir um animal muito maior do que o tamanho da cabeça delas. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma predação, isso aqui é em aula prática, um proprietário, né, levou o animal para ser consultado, se eu não me engano, e aí, consequentemente, foi no dia que tinha que ser fornecida a alimentação, e aí a gente forneceu a alimentação para ela para mostrar para os alunos como que ela se alimentava. Nesse caso aqui, era uma serpente que se alimentava de neonatos, né? O rapaz, ele comprava o neonato no biotério, e ele fornecia a cada 10 dias, uma vez por semana, um neonatozinho desse aí. Lembrando que são animais que se alimentam pouco, né? Um é um animal que se alimenta todos os dias, por isso as pessoas têm preferido também esse tipo de animal, porque tem um cuidado assim, você não precisa todo dia estar alimentando 2, 3 vezes por dia. Ela se alimenta aí cerca de uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, dependendo do score corporal dela, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, lá, ó, o cinetismo craniano que proporciona ela abrir a mandíbula, né? Vocês perceberam como que era o tamanho da cabeça dela e da boca, então agora ela está desarticulando ali por conta do osso quadrado, né? E ela vai conseguir ingerir essa presa. Professor, essa é a corn snake? Sim, essa mesmo.
Vou adiantar um pouquinho aqui. Pra... E aí, pessoal, depois que ela engole, né, no sistema digestivo dela tem ali várias enzimas que ajudam na degradação daquele animal, né? Então, são enzimas muito ácidas, né, que faz toda o desmantelamento ali do animal, tá? Olha lá. Agora ela passa a se movimentar de uma forma onde leve o alimento lá para o estômago, tá? E a cabeça já voltou ao tamanho normal, né? Então a gente percebe que o animal ele se alimentou por conta desse aumento de volume que vai ter aqui, tá? Na região do estômago, ó lá. Já desceu, passou pelo esôfago, tá quase chegando no estômago praticamente. Ali ela vai passar uns 2, 3 dias, 4, dependendo do tamanho do animal, fazendo o processo de digestão, né? Se é um caso uma sucuri, né? Aquela sucuri, lembra que eu mostrei para vocês na aula de contenção, que se alimentou de um porco? Então, aquilo ali vai passar um pouquinho mais tempo fazendo o processo de digestão. E é importante não manipular o animal, né? Quando ela se alimentou, está com a barriga cheia, então é importante não movimentar ele, não fazer o manejo, por quê? Porque ela pode estar regurgitando, né? E aí, consequentemente, a gente pode ter problema com isso futuramente. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Com relação ao coração, que é tricavitário, então os répteis, com exceção dos crocodilianos, eles apresentam 2 átrios e um ventrículo, né? Não possui diafragma, né? Chamado de cavidade celomática. Tem o sistema porta-renal, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Então, fazer a aplicação sempre no terço proximal do corpo da serpente, e não no terço distal, né? Então, a serpente ela não tem membros, né? Se fosse um réptil, um crocodiliano, um lagarto, a gente faria no membro anterior, né? Como a serpente ela não tem membro, a gente tem que pensar de fazer o mais próximo da cabeça. Então, metade do corpo dela para frente já tá legal ali de fazer uma aplicação intramuscular, tá? Tomar cuidado com os aminoglicosídeos, que são as drogas que têm tropismo pelo parênquima renal, né? Eu deixo de exemplo aqui streptomicina, gentamicina, tobromicina e amicacina, tá? E a serpente ela tem um sistema que é também chamado sistema hepático, que todas as que é esse sistema hepático? Todas as substâncias que elas são absorvidas ali no trato digestivo dela, ela vai primeiro para o fígado, né? Ela é metabolizada e aí depois do fígado, depois dessa metabolização, ela vai para a corrente sistêmica, tá? Existem 4 tipos de dentições de serpentes, isso é importante, a gente está sabendo, costumo pedir isso em prova, tá? Então, existem as serpentes que são serpentes áglifas, né? Onde elas apresentam esses dentes aqui, ó, esses dentinhos todos iguais, tá? E não tem passagem de veneno, não tem canal para passagem de veneno, tá? Um exemplo dessa dentição aqui são as serpentes constritoras, né? Acabamos de falar da sucuri, da jiboia. Então, são serpentes que elas predam as suas presas através da constrição, tá? Então, essas serpentes elas vão apresentar essa dentição aqui, que é a dentição áglifa. Existem as serpentes que são opstóglifas, tá? Então, elas apresentam um ou mais de um par de presas na região posterior maxilar. Então, a gente pode observar aqui, ó, esses dentes aqui. Tem canal de veneno nesse dente, então ela pode inocular o veneno, mas o que que acontece? Muitas vezes a localização da presa ela não é muito eficiente, ó, desse dente, então ela não consegue inocular o dente, o veneno, tá? Então a boca dela é bem pequenininha, então esse dente, como ele tá lá pro fundo, muitas vezes ela não consegue, na mordida, naquela primeira mordida,
causar injetar o veneno na presa, tá? A exemplo dessa serpente opstóglifa, a gente tem aí a mussurana, a cobra cipó, né, que é aquela que eu falei para vocês, ou a falsa coral, tá? Então, não significa que a cobra cipó ou a falsa coral ela não tem veneno. Muitas vezes ela tem veneno sim, mas o que acontece? A dentição que elas possuem não permite que esse veneno ele seja inoculado numa primeira mordida, né? Uma mordida rápida, né? O que acontece? Essas serpentes, muitas vezes, quando elas pegam o animal, elas encaixam, elas mordem ali o animal, e aí elas vão abrindo a boca e tentando encaixar melhor o dente para conseguir alcançar essa dentição que fica mais para trás ali, né, da boca e conseguir inocular o veneno, tá? Então, tomar cuidado com isso. Na dúvida, nunca pegar um animal na mão, sempre falo isso para vocês. Existem aí serpentes que são chamadas de proteróglifas, né? Essas possuem presas, né, no anterior da maxila, como vocês podem ver aqui, ó. Então, tem inoculador de veneno, tem canal para passar o veneno, mas o que acontece? A boca desse animal é muito pequenininha, bem pequenininha mesmo, e aí acontece o mesmo problema da outra aqui, da opstógrafa. Muitas vezes ela não consegue injetar o veneno, inocular o veneno, por conta do tamanho da mordida, tá? Um exemplo de serpente proteróglifa são as corais verdadeiras e as najas, tá? Então são essas serpentes aqui, o exemplo. E a mais conhecida de todas, né, o tipo de dentição mais conhecido, que é a solenóglifa. Essas são aquelas presas grandes, né, que estão localizadas ali no anterior da maxila superior da serpente, né? Então, esses dentes aqui, eles são bem grandes, tá? E aqui atrás do dente tem uma bainha, né, uma bolsa, a gente pode chamar, e essa bolsa, quando ela é pressionada, ó o tanto de veneno que sai aqui, né? Vocês já devem ter visto algum vídeo desse na internet, de extração de veneno, por exemplo, né? E um exemplo dessa serpente aqui, desse tipo de dentição, são as cascavéis, as jararacas, as laqueses, né, surucucu pico de jaca. Então elas apresentam esse tipo de dentição aqui solenóglifa, né, que a gente pode considerar que é a mais perigosa de todas. Por quê? Porque ela está bem na parte anterior da boca. Então ela abriu a boca e fechou, o dente já vai passar ali muito próximo, né, da pele. Não tem a dificuldade como tem as outras serpentes para inocular o veneno, tá? Isso aqui eu já falei para vocês, né, com relação ao órgão de Jacobson e a língua bífida, né? Então acho que ficou claro. Com relação à reprodução, já falei também, né? Elas podem ser ovovivíparas, que geram os filhotes no útero, ou ovíparas, que colocam ovos. Eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês, ó. No caso dessa sucuri, isso aqui é uma foto que eu peguei na internet de um atropelamento, né? E aí a sucuri é um animal que os filhotes elas já nascem prontos, né? Os ovos eclodem dentro do aparelho reprodutivo dela. E aqui já estava quase para nascer, provavelmente ela foi atropelada e acabou se espalhando vários filhotes ali morrendo, né? E aqui o pessoal acabou matando essa sucuri e abril estava cheio de ovos ali, né? Então olha quantos filhotes que não tem dentro. Só aqui, ó, 3, 6, 9, 12, vixe, tem mais de 30 ovos aqui, né? Então, ó, a facilidade de reprodução, não facilidade de reprodução, mas a quantidade de filhotes que uma mãe dá é bem variável, né? Mas é um volume bem alto, assim. Com relação à reprodução, então, os machos, eles apresentam um M-pênis, né? Então, é esse pênis duplo aqui, ó. Geralmente é no final do corpo, então no final do corpo tem a cloaca, né, que é o órgão onde ela defeca, urina e guarda o seu M-pênis, né, e ali a gente consegue observar esse M-pênis, a gente consegue expor, né, dependendo do animal, esse M-pênis ele fica guardado aqui nessa cauda, tá, e é assim que a gente consegue determinar o sexo do animal, vou mostrar para vocês logo em seguida. Aqui,
Então, ó, tá vendo aqui em Professor, vermelho? Isso aqui é um M. Pode falar. qual a idade que o animal é considerado adulto e começa a reproduzir em serpentes? Depende de espécie para espécie. Uma sucuri, se eu não me engano, é por volta dos 7 anos de idade. Já uma serpente que é menor, uma Cornus Day, que eu acredito no primeiro ano, segundo ano, ela já se torna adulta já. É muito relativo por conta do tamanho, né? Amadurecimento dos órgãos ali, principalmente da fêmea, tá? Para a gente fazer a sexagem desse animal, então a gente usa um sexador, né? A gente tem vários modelos, né? A gente vai utilizar um de acordo com o tamanho da cloaca desse animal, né? Então a gente vai inserir esse sexador na cloaca, tá? Eu acabei não trazendo uma foto de cloaca aqui, era importante, mas a gente vai inserir o sexador na cloaca sentido caudal, tá? Então, ó, cloaca aqui, eu vou inserir sentido caudal, tá? E aí, esse sexador, se ele entrar, mais ou menos ali umas 5, 6 escamas, a gente consegue contar pela quantidade de escamas ali, ó. Então, no caso, esse pênis aqui, ó, esse M-pênis, ele fica guardado, ele ia ficar guardado mais ou menos até aqui, né? Então, se o sexador, ele entra bastante, né, mais ou menos umas 6, 7 escamas, dependendo do animal até mais, né, significa que ele é macho, tá? Por quê? Porque ele vai entrar dentro do M-pênis, ó. Todo mundo consegue observar o M-pênis aqui, ó, direito, esquerdo. Então, o sexador eu introduzo ele na cloaca sentido caudal, e se ele entrar bastante, ele é macho, porque ele entrou dentro do M-pênis. Se ele não entrar, significa que é fêmea, tá? Porque não tem um M-pênis ali para guardar. Então é assim que a gente faz a sexagem de serpentes, tá? Para isso eu preciso manusear ela na mão, né? Lembra que eu mostrei para vocês aquele tubo de acrílico, né? Que eu consigo conter ela e a gente consegue fazer todo o exame físico, tá? Então é assim que a gente consegue diferenciar macho e fêmea. Algumas serpentes elas têm essa estratégia aqui, ó, que é uma capacidade de se fingir de morto, né? É chamado de tanatose. Então, alguns mamíferos eles fazem isso também. Lagartixa faz isso também, alguns lagartos, né? Então, é o que? É a capacidade de se fingir de morto. Então, dê uma olhada no vídeo. Então, o que que ela faz? Esse é um mecanismo de proteção. Ela viu que ela não tem como fugir de um predador, ela se finge de morto, né? Porque aí o predador muitas vezes vai perceber que ela morreu e ou vai abandonar ou vai dar mais bobeira, vai dar uma relaxada e ela aproveita a oportunidade para fugir, tá? Então esse mecanismo, essa estratégia aqui é chamada de tanatose. Existem vários tipos de movimento da serpente, tá? Então, uma serpente ela pode fazer todos esses tipos de movimentação, tá? Então, existe o comportamento sanfonado, né? Que é esse mais curvo, onde ela se movimenta, geralmente ela faz esse movimento quando ela está mais tranquila. O serpentino, esse aqui está mais relacionado com serpentes arborícolas, são serpentes mais rápidas quando ela quer fugir de um predador, então ela faz esse movimento aqui que é muito mais acelerado, né? Ondulação lateral é um tipo de movimento, geralmente está relacionado com serpentes de deserto ou de ambiente arenoso, né? Então ela anda meio lateralizado assim, né? E o retilíneo que está mais relacionado com serpentes pesadas, né? No caso, sucuri, jiboia muito grande, eles vão ter esse tipo de movimentação aqui, retilíneo. Existem algumas serpentes que é importante a gente conhecer, né? Que são serpentes de interesse médico, são aquelas serpentes peçonhentas, né? Que elas acabam se defendendo, né?
através da mordida. E aqui no Brasil a gente tem que se preocupar principalmente com essas quatro serpentes aqui, que é as serpentes dos gêneros Botrops, tá? Que são as jararacas, as serpentes dos gêneros Crotalus, que são as cascavéis, as do gênero Lachesis, que são as surucucu pico de jaca. Mostrei um vídeo para vocês, né? Acho que eu vou passar esse vídeo aqui de novo, próximo slide, se não me engano. E as micruros, que são as corais verdadeiras, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, tem uma ilustração aqui que mostra que existem vários tipos de corais verdadeiras. Então a gente não pode só imaginar que essa aqui não é a coral verdadeira porque os anéis na parte de baixo dela não se encontram. Então a gente não pode considerar isso, tá? Na dúvida é o que eu falo, nunca pega o animal na mão porque consequentemente pode ter um acidente. Tá? Então, essas são as serpentes mais importantes que causam acidente no Brasil aqui. Então, a gente precisa saber como que funciona o veneno dessas serpentes, né? Então, as serpentes do gênero Botrops, que são as jararacas, o veneno dela, né, ela vai ter uma ação proteolítica. Então, ela vai causar uma necrose no local. Então, teve um acidente, a gente tem que, de preferência, conseguir capturar um animal para levar para o hospital, para a gente tomar o soro antiofídico correto. Se eu não conseguir capturar o animal, eu corro para lá e aí, baseado nos sinais clínicos, eu consigo identificar qual serpente que foi, né, que causou o acidente, e eu tomo esse soro antiofídico o mais rápido possível, tá? Então, lembrar que as jararacas, elas vão causar essa necrose no local, tá? Lembrando também que eu tenho que, o mais rápido possível, tomar o soro antiofídico. Por quê? Porque senão eu posso perder esse membro, né? Amputar esse dedo, amputar a mão, amputar o braço, dependendo de como que tá o caso e a quantidade de veneno que foi injetado. Já as serpentes dos gêneros Crotalus, que são quais? As cascavéis, ela vai ter uma ação neurológica, né? Então, a principal ação do gênero Crotalus, ela é neurológica. Então, o cara vai ficar meio alucinado, vai ter ptose palpebral, paralisia da musculatura facial, né? Dificuldade de visualizar as coisas, vai começar a ter alucinação, vai ter dor muscular, né? Então, geralmente, são esses relatos que a gente vê por aí, tá? Então, lembrar que Botrops, jararaca, é necrosante, né? Tem ação proteolítica, e a Crotalus tem ação mais neurológica. Já no caso da Lachesis, né, que é aquela maior serpente peçonhenta do Brasil, né, Lachesis muta, a ação do veneno dela é ação proteolítica, então igual a da jararaca, né, necrosante ali, e neurológica também. Então por isso que eu falo, ela é a soma do veneno da cascavel com a jararaca. Então a Lachesis muta para mim é a pior de todas, né? O pessoal fala que de 2 a 4 horas você já tem uma falência renal e corre o risco de vir a óbito muito rápido, né? Esse vídeo eu já mostrei para vocês, né? Deixa eu até passar ele aqui, só para adiantar. Uma Lachesis muta, um pico de jaca, no meio da estrada, onde o pessoal foi capturar, né? Uma equipe de resgate, e é só para lembrar vocês o tamanho do bote dessa serpente. Então, além do veneno dela ser muito perigoso, né? Que ela tem uma ação proteolítica e neurológica, o bote dela também é um dos mais poderosos, podendo aí chegar até 2/3 do corpo dela, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Felizmente esse animal, não sei se felizmente ou infelizmente, eu gostaria de ter mais contato com esse bicho, mas ele só existe lá no bioma amazônico, tá? Aqui na nossa região não tem. Aqui o que vai ter é jararaca, cascavel e coral verdadeira, que é o gênero Micrurus, né? Então, o Micrurus, tem literaturas que falam que esse é o pior veneno, é o mais tóxico de todos, né? Embora essas serpentes a gente não encontra ela muito facilmente. Por quê? Porque elas são forrageadoras, elas vivem ali embaixo de lixo, entulho, na terra, então a gente não tem muito contato com essas serpentes, né?
E a Micrurus, o veneno dela, ela causa paralisia da musculatura respiratória. Esse é o principal sintoma de um acidente causado com coral verdadeira, tá? Então, o cara começa a ter dificuldade respiratória. Então, tem que ir para o posto de saúde, para o hospital. Aqui em Campo Grande, quem tiver um acidente com serpentes peçonhentas tem que ir direto para o hospital regional, que é aquele saída para Cidrolândia, né, perto do terminal Aerorancho, que é onde tem os soros antiofídicos ali, eles conseguem identificar e fazer o tratamento o mais rápido possível. Lembrando que um acidente com serpente peçonhenta, você vai tomar, além do veneno ser muito tóxico, né, você vai tomar algumas medicações ali. Então, a somatória disso tudo pode causar uma lesão renal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O cara nunca mais ele vai poder, por exemplo, encher a cara, beber, porque vai estar com o rim lesionado ali, tá? Professor, Pode falar? tem como diferenciar o gênero Lachesis da Crotalus e da Brotops? Tem, você consegue observar pelas características dela visuais mesmo, né? O tamanho, a coloração dela. Você vê que a Lachesis, ela tem uma coloração diferente da cascavel e da jararaca, né? Não, mas A eu jararaca... falo questão do acidente, tipo, às vezes não consegue capturar o animal e aí vou pro hospital e não consigo. Aí, nesse caso, se for no caso de uma laquesis, na dúvida, existem os soros que são conjugados, né? Então, ele é o soro antilaquético botrópico, antilaquético crotalus, que daí é uma conjugação de venenos que, na dúvida, quando você não sabe qual serpente que te picou e você não está tendo sintomas, por exemplo, você fala, não, fui picado por uma cobra, por uma serpente lá na chácara, mas eu não consigo identificar, não estou tendo sintoma, porque às vezes a serpente não conseguiu injetar uma quantidade muito alta de veneno, então a pessoa foi para o posto de saúde com medo, mas ela não está tendo sintoma. Então, nessa dúvida, você toma um soro antiofídico conjugado, que aí é com a mistura de todos, vamos dizer assim, para tentar resolver o problema. Na dúvida, toma um conjugadão, assim, tá? Entendi, obrigada. Por nada. No caso de primeiros socorros, né, teve um acidente com o animal, a gente tem que manter o acidentado quieto, deitado, né, para quê? Para manter ele calmo e diminuir a quantidade de batimento cardíaco dele. Por quê? Porque aí a gente diminui a aceleração do sangue, né, e aí, consequentemente, vai ajudar não fazendo esse veneno se espalhar tanto pelo corpo, tá? Chegar lá nos rins, por exemplo. Manter esse cara aquecido, né? Normalmente a temperatura vai baixar, ou pode dar uma febre também. Lavar o local da lesão com água e sabão, tá? Fazer o paciente beber bastante água, né? Principalmente se ele não estiver vomitando. Se ele estiver vomitando, ele vai beber água e vai vomitar, então não vai ter muito efeito, mas se ele não tiver com ânsia de vômito, é importante ele beber bastante água, por quê? Para tentar diluir, né, aquele soro. Então é por isso que a gente toma soro também, né? Chega no hospital ele já canudo e a gente toma soro, para quê? Para diluir aquela medicação e ela ser excretada de uma forma mais branda, tá? E encaminhar esse acidentado o mais rápido possível para tomar o soro antiofídico, tá? Se possível, levar o animal ali que causou o acidente para a gente saber qual que é o antiveneno mais específico. O que a gente não deve fazer num caso de acidente? Garroteamento, tá? Então, evitar, eu já vi a gente na fazenda, teve problema, amarrou o membro, né? Histórias que a gente escuta por aí, nessas andanças, tinha um senhorzinho que ele tomou uma picada na perna, né, no tornozelo, e aí o que ele fez? Ele amarrou a perna, pensando que, bom, vou amarrar aqui para o veneno não circular e eu não morrer, para não ir, até o pessoal falar, para não ir parar no coração, que chegou no coração morre. O que ele fez com esse garroteamento? Ele concentrou o veneno naquele membro.
Consequentemente, era uma jararaca, começou a necrosar todo o membro em questão de algumas horas, e aí quando ele foi para o hospital, já estava tarde, ele teve que amputar a perna, amputou no joelho. Então, a gente não deve fazer esse garroteamento, por quê? Porque a gente vai concentrar o veneno ali naquele membro, tá? A gente deve evitar também de cortar, furar ou provocar qualquer furamento, porque lembra que o sangue ele tem um sentido único, né? Então, se a serpente ela me picou aqui no meu braço, o sangue ele vai correr para cá. Se eu fizer um corte aqui, não vai sair o veneno já entrou na corrente sanguínea e está indo para aquele sentido único. O sangue que vai sair nesse corte é o sangue que está vindo do outro lado. Então eu não vou estar estancando ou eliminando o veneno. Então não tem por que eu cortar, furar ou fazer algum movimento desse tipo, tá? E outra coisa é não colocar nada no local da picada, tá? Nenhuma substância. Tem gente que coloca fumo, cinza. A gente escuta história aí de até gente que foi intoxicada por conta de colocar algum produto ali, porque não vai resolver, né? O mais importante é você lavar aquele ferimento e correr o mais rápido possível para a unidade de saúde, tá? E aí, lá na unidade de saúde, a gente tem esses antivenenos, né? Então, se eu sei qual animal que é, por exemplo, se é uma jararaca, eu tomo ali o antibotrópico. Se é uma cascavel, né, eu consigo identificar o animal, eu tomo o anticrotánico. Se é uma laquesis, eu tomo o antilaquético. Se eu não sei qual animal que é, eu tomo ali o antibotrópico laquético, se tem laqueses na minha região. Se eu estou lá no norte, por exemplo, e tive um acidente e eu não sei que animal que é, eu vou tomar um conjugado, né? O laquético, ele vai pegar tanto aqueles sinais neurológicos quanto o proteolítico, né? Então, ele é um conjugadão que tem o antibotrópico laquético, né? Se eu estou numa região que não tem a laqueses, que é o nosso caso aqui, Mato Grosso do Sul, que não tem laqueses muta, não tem pico de jaca, eu vou tomar o antibotrópico crotálico, né, que pega o quê? Cascavel e jararaca. E no caso, se for uma coral verdadeira, a micrurus, eu tomo um antiveneno aí, que é o antielapídico, tá? Então, são essas formas aí que eu posso estar tomando essa medicação. São esses soro antiofídico. Bom, pessoal. Professor. Opa, pode falar? Professor, o tratamento serve também para os dois? É igual para o humano e para o animal? Ou, tipo, tem humano e alguma animal. diferença? É Isso. igual? A gente usa também no animal. Ah, então tá bom. Obrigado. Tá? Geralmente, assim, animal que teve acidente, a gente faz tratamento sintomático e entra com fluido terapia, o soro, né? Existe um soro que a gente vende, que a gente compra na agropecuária, tá? Que a gente pode estar aplicando no animal, é bom ter na fazenda, assim, só que não é o mesmo que a gente usa em ser humano, aquele que a gente compra na agropecuária, tá? Mas existe soros antilaquético, botrópico, tanto para o animal quanto para seres humanos. Fechou? Ah, tá. Então, tá. Vocês já ouviram falar de específico pessoa? Isso aí eu ia falar para o senhor. Já ouvi falar já também. Que vende na agropecuária, né? Então, se Isso. você for pegar a bula daquele específico pessoa, ela é um fitoterápico, posso dizer assim, um monte de ervas, tem arnica, tem um monte de ervas ali. E aí eu imagino que aquilo ali ele funciona como um efeito placebo. Por quê? Porque a pessoa toma aquilo ali e automaticamente ela fica mais calma. E é fundamental a pessoa ficar calma quando acontece um acidente com serpentes, né? Por quê? Porque se eu fico nervoso, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a circulação sanguínea, o veneno vai fazer efeito mais rápido. Então, se eu fico mais calmo, eu vou com mais atenção lá para o hospital, eu já acredito que eu não vou morrer e tal. Então, no meu ponto de vista, eu acho que esse específico pessoa, dando uma olhada na bula dele lá, que são só ervas assim, eu acho que ele vai funcionar mais como um efeito placebo, né? Que vai ajudar, mas não descartando esse atendimento aqui, esse soro. Tipo, não posso só tomar o específico pessoa e achar que não, tá tudo bem, não preciso mais ir para o hospital. Eu preciso ir para o hospital para
tomar esse soro, porque senão o específico pessoa ele não vai ter efeito, tá? Mas não que ele não funcione, ele vai ajudar para acalmar a pessoa, deixar ela mais tranquila e talvez amenizar ali dor, né? Que com certeza deve causar muita dor. Beleza? Professor, Pessoal, pode falar, Carla. sobre aqui em Campo Grande, vamos supor que um pet, digamos como um pet, um cachorro, um gato, seja picado por cobra. Aqui tem alguma clínica que tenha esses soros para pronto atendimento? Porque a gente Eu às acho vezes que tem. Acho que tem. Acho que as clínicas de referência aqui em Campo Grande, acho que a maioria deve ter, sim. Já vi amigo meu trazendo cachorro da fazenda que foi picado, levou para uma clínica, ficou internado lá e conseguiu sobreviver. Assim, é importante entrar com soro fisiológico, soro fluido, né? Fluido terapia para eliminar o soro o mais rápido possível. Então você vai entrar com um coquetel de medicação ali. Você vai entrar com fluidoterapia, furosemida para fazer o animal ele excretar o mais rápido possível, né? Vai entrar com medicação para baixar a febre, né? E aí, se tiver o soro antiofídico, melhor ainda, já entra. Então, entra com várias medicações, não é só o soro antiofídico, né? É uma série de medicações. entendi. Mas tem que ser o mais rápido possível, né, professor? Porque Mais rápido possível. Sim, mais rápido possível. Tem que correr com ele, porque é questão de horas, né? é questão de horas, né? E Porque o a gente animal ele tem um caso de Derby. dá uma sofridinha também, assim, dependendo da quantidade de veneno, muito doloroso, né? A gente teve um gato que chegou na Uniderp picado por cobra. Só que lá não tinha o soro. Então, esse Aí é um problema. eu já fui atrás de outro lugar. Acho que até encontrar, por isso era bom, né, eles fazerem essa divulgação, quem tem, É né? verdade, é Encontrar. verdade. Ele morreu já. Poxa, é muito rápido, é questão de algumas horas ali, demorou demais. E até você identificar, né, que o animal passou por esse problema, vai rápido. E não existe nada que possa ser dado para segurar. A fluidoterapia, pôr o animal no acesso já ajuda já. Sim. Porque daí você entrar com a fluidoterapia para ele excretar o máximo possível, né? Eu já vi animal conseguir sobreviver com isso. Só na fluido. O cara não tinha o que fazer, veterinário estava na fazenda, aí não lembro se era cachorro, não lembro que animal que era, foi picado por cobra, ele não tinha como trazer o animal para a cidade, entrou com a medicação que ele tinha lá, fluidoterapia, analgésico, antitérmico, para baixar a febre, e ficou, acho que, algumas horas passando fluido e conseguiu salvar o bicho. Mas talvez a quantidade de veneno injetado era baixa, né? Tem essa também, Tá certo. Obrigada. tá? Pessoal, semana que vem a gente vai falar aí sobre os quelônios, né? E crocodilianos, tá? Por hoje a gente para aqui nas serpentes. Falamos aí de serpentes e lagartos, tá? E aí, qualquer dúvida, eu vou disponibilizar para vocês essa aula lá no YouTube. Quem quiser assistir de novo, fazer um resumo e disponibiliza esse material no portal também para vocês. Fechou? Certo, professor. Obrigada, tchau. Então tá, até mais. Até aula que vem, pessoal. Falou, professor. Um abraço. Falou, boa semana. Obrigada, professor. Boa semana. Para você também. Boa semana, prof. Tamo junto.